Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a EBD Fiel apresenta mais uma lição da revista Conectar Mais Jovens, lição 12, a mordomia dos dons e talentos. É muito bom ter a sua companhia para esse nosso resumo da aula da Escola Bíblica Dominical. Sabe, hoje a gente vai bater um papo super importante sobre o que realmente significa ser um bom administrador, ou seja, um mordomo de verdade daquilo que recebemos lá do céu. Vamos entender juntos como essa tal de mordomia afeta o nosso dia a dia, nossa rotina e, claro, o nosso futuro espiritual. Bora lá? Para começar a nossa conversa, eu quero jogar uma pergunta para você pensar um pouquinho. Você sabe de verdade o que Deus colocou aí nas suas mãos? É incrível parar para pensar que o Criador do Universo simplesmente não nos deixou de mãos vazias, sem chance. Todo mundo recebeu alguma coisa. Mas o grande X da questão que essa lição traz para a gente não é só descobrir o que nós temos, mas sim entender qual é o propósito real, o motivo de verdade por trás daquilo que foi confiado a cada um de nós. E isso já puxa a gente direto para o primeiro ponto-chave da nossa aula, que é a expansão do reino e a edificação. Olha só, a verdade nua e crua aqui é que os nossos dons e talentos nunca, em hipótese alguma, foram dados para a gente se achar ou se engrandecer. Eles não servem para te deixar famoso ou para inflar o próprio ego. Muito pelo contrário. Essas habilidades são literalmente ferramentas de trabalho. E elas têm um foco muito claro, um foco eterno mesmo, que é glorificar o nome do Senhor, edificar a igreja dele e expandir o seu reino aqui na terra. Tem uma frase na nossa revista que resume isso perfeitamente. O bispo Abner Ferreira diz exatamente assim: Deus nos presenteia com dons e talentos para a expansão do reino e edificação do corpo. Presta bem atenção na palavra presenteia. As nossas aptidões são presentes divinos. É como se fosse um pacote especial que veio lá de cima. E um presente de Deus tem uma utilidade simplesmente perfeita, que é construir uma comunidade cristã muito mais forte e fazer a mensagem de Cristo chegar ainda mais longe. Tá, mas como é que a gente coloca isso no mundo real, na nossa rotina? A gente precisa de aplicação prática. Os seus dons têm que estar super ativos e brilhando em todos os lugares que você frequenta. Pensa na sua escola ou na faculdade, por exemplo. Você pode usar a sua facilidade de aprender para ajudar um colega que está com dificuldade. Nas suas amizades, dá para usar aquele dom da comunicação, de saber ouvir e falar para aconselhar alguém que está precisando de uma palavra de ânimo. E claro, de um jeito super especial, você deve servir ativamente aí no grupo de jovens da sua igreja local. É justamente vivendo a fé na prática que a gente vê os talentos se multiplicarem. Bom, agora a gente precisa entrar num assunto um pouco mais sério que a lição destaca, que é a nossa prestação de contas a Deus. É aqui que a gente mergulha de cabeça no que a palavra mordomia realmente significa. O mordomo é aquela pessoa que cuida de algo que não é dela, que pertence a outra pessoa. E a verdade é que tudo, absolutamente tudo que nós temos, pertence ao Senhor. A Bíblia dá um alerta muito claro para a gente não se enganar achando que vamos prestar contas só daquilo que os outros estão vendo. Nada disso. Deus vai trazer para a luz tudo o que está escondido, julgando até mesmo aquelas intenções mais secretas lá do fundo do nosso coração. Ele sabe perfeitamente se a gente usou nossos dons para a glória dele ou se foi só por pura vaidade nossa. E esse alerta nos traz para o nosso versículo do dia, que está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 12. Ele ilustra isso de um jeito brilhante, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O apóstolo Paulo não deixa a menor margem para dúvida aqui, viu? O tribunal de Cristo é uma realidade que está no futuro de todos os cristãos. Lá as nossas ações, as nossas decisões, tudo vai passar pelo crivo de Deus. E a responsabilidade é total e estritamente individual. Para ilustrar isso melhor, a lição lembra de um ensinamento clássico de Jesus, que é a parábola dos 10 talentos, que a gente encontra lá em Mateus 25. Repara bem como a lógica dessa parábola é simples e dividida em 3 passos bem sequenciais. Passo 1. Os servos recebem os talentos do proprietário, cada um de acordo com a sua própria capacidade. Passo 2. A missão deles é administrar esses talentos enquanto o senhor está fora. E o passo 3, que não tem como fugir. O dono volta e exige aquela prestação de contas. No fim dessa história, os servos foram recompensados ou tomaram uma bronca severa, baseados puramente na forma como eles cuidaram e administraram aquilo que foi colocado nas mãos deles. Então, qual é a grande lição prática que a gente tira de tudo isso? A responsabilidade é toda sua. O chamado de Deus exige uma resposta pessoal e totalmente intransferível. Olha, por mais incríveis que sejam os pais de vocês, ou aqueles amigos do ministério, ou seus pastores, eles não podem salvar você. E não tem como comparecer diante de Deus no seu lugar. Ninguém, absolutamente ninguém, pode terceirizar a própria fé.
As suas escolhas do dia a dia importam, e muito. São elas que vão definir a qualidade da sua mordomia espiritual. Agora, entendendo o tamanho dessa responsabilidade, é super normal muita gente se perguntar: mas como é que eu começo a trabalhar se eu nem sei direito no que eu sou bom? É exatamente por isso que o nosso próximo tópico é sobre descobrir o seu chamado. Fica tranquilo, identificar o que Deus te deu é um processo, é uma verdadeira jornada. Isso envolve se conhecer melhor, manter uma vida constante e firme de oração e, o mais importante de tudo, observação e prática. Você só vai descobrir se tem talento para liderar alguma coisa, para ensinar a galera ou para acolher as pessoas se você simplesmente for lá e tentar. E se a gente for cavar um pouco mais fundo nas Escrituras, a Bíblia traz uma definição maravilhosa para a gente. Lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo usa a palavra charismas para descrever os dons. Charismas são expressões concretas da graça de Deus. Imagina só, é o próprio Deus agindo através da sua vida. E a Bíblia ensina que o Senhor concede esses dons sem nenhum arrependimento. Ele derramou a graça dele sobre você para capacitar a sua vida de um jeito muito prático e concreto. Para facilitar a nossa vida e ajudar a gente a identificar o que recebemos, a nossa revista traz uma organização sensacional. Ela divide os dons em algumas categorias baseadas na palavra. Primeiro a gente tem os dons naturais. Esses são aqueles que podem vir de nascença, sabe? Como uma criatividade fora do normal, uma super habilidade nos esportes, talento para as artes ou até mesmo uma memória incrível. Depois, nós temos os dons ministeriais, que estão lá em Efésios 4. Esses são totalmente focados na liderança e no cuidado com a igreja, como os apóstolos, pastores e evangelistas. E para fechar, temos os dons espirituais, descritos em 1 Coríntios 12. Esses são dados diretamente pelo Espírito Santo para a edificação imediata do corpo de Cristo, como o dom de línguas, o dom de cura e a profecia. Fica a dica: o Senhor tem um propósito bem específico e especial em te dar habilidades dentro de cada uma dessas categorias. Com toda essa informação na cabeça, o nosso próximo passo, a nossa ação final, tem que ser uma só: glorificar a Deus em tudo, mas tudo mesmo, que a gente faz. É exatamente isso que Colossenses 3, versículo 23 ensina. Quer um passo a passo prático para isso? Anota aí. Primeiro, identifique a sua habilidade principal, não importa se ela é natural ou espiritual. Segundo, aplique isso sempre com o objetivo de promover a unidade da igreja. Trabalhe em equipe, porque o dom de uma pessoa encaixa e complementa o dom da outra. E terceiro, se dedique de todo o seu coração à obra do Senhor. É assim que a gente consegue alinhar a nossa juventude com a eternidade. E olha só, chegamos à grande conclusão do nosso estudo de hoje. Sem dúvida nenhuma, o maior privilégio que a gente pode ter nessa vida é se tornar um verdadeiro instrumento nas mãos do Senhor. Quando você finalmente encontra o seu lugar na obra de Deus e começa a aplicar de verdade o que você sabe fazer para o crescimento do reino, o seu trabalho cristão ganha um sentido completamente novo. É como a própria Bíblia garante pra gente: o nosso trabalho no Senhor de forma alguma é em vão. Para a gente encerrar esse nosso momento, eu quero deixar uma provocação final. E eu espero do fundo do coração que você reflita bastante sobre isso durante toda a sua semana. Pensa comigo, como você vai usar as habilidades que Deus te deu para edificar a igreja? Chegou a hora de se comprometer para valer. É tempo de parar de enterrar o seu talento e começar a multiplicá-lo para a glória de Deus. EBD Fiel, fiel à palavra.